Olá, saudações a todos. Espero que todos estejam bem e na paz de Jesus. Como todos já sabemos, estamos mudando de local. O Anjo Ismael está mudando de local e no momento estamos fazendo umas devidas manutenções para que esteja tudo nos trinques, para que possamos trabalhar num local mais adequado, né? Como nós sabemos, onde a gente estávamos, a casa não oferecia uma situação adequada para aqueles que tinham problema de locomoção. Então, estamos indo para uma casa térrea, sem escada, e com certeza tudo sairá muito bem feita. Está dando um pouco de trabalho, mas com a ajuda de alguns, estamos fazendo as devidas manutenções. E com a graça de Deus, também sairemos da situação atual que hoje vive não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Então, aproveito aqui para tratar de um tema que explica a necessidade do ser humano em ter um local apropriado para entrar em comunhão com Deus. Esses locais que levam o nome de templos de orações, a saber, buscamos ainda, em primeiro, o significado da palavra templo. E para isso utilizamos a enciclopédia livre digital Wikipédia. Eu sempre consulto o significado de algumas coisas, geralmente por essa enciclopédia. Então ali diz, templo, do latim templo, que significa local sagrado. É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso, como o culto. O termo também pode ser usado em sentido figurado. Neste sentido, é o reflexo do mundo divino, a habitação de Deus sobre a terra, o lugar da presença real. É o resultado, é o resumo do macrocosmo e também a imagem do microcosmo. O corpo é o templo do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios. Lembremos aqui, nessa passagem, o nosso saudoso Adão Nonato, que na Rádio Boa Nova atendia aos ouvintes, tratando a cada um por Espírito Santo. Quando ele atendia uma pessoa, ele falava, bom dia, Espírito Santo. E definia assim que somos espíritos criados por Deus. E se fazemos parte dessa divindade que é santo, portanto, temos uma parte de santo a ser desenvolvida ainda, né? E seguindo a enciclopédia, todos os templos autênticos envolvem um simbolismo cósmico. Podemos citar como exemplo o templo edificado por Salomão a Jeová. Jeová, como sabemos, significa Deus. Vamos citar aqui algumas definições de templos por cada religião. Vamos pegar algumas religiões só, não todas, né? Algumas tradições religiosas dedicam nomes específicos para seus templos, né? Então vamos ter algumas aqui. Igreja, congregação, casa de oração, capela, paróquia, catedral e basílica. Está no caso do cristianismo. Mesquita, no caso do Islã. Sinagoga, no caso do judaísmo. Templo de fogo, no caso do zoroastrismo. Pagode, no caso do budismo. Mandir, no caso do hinduísmo.
terreiro, no caso das religiões afro-brasileiras, e centro espírita, no caso do espiritismo. Então vamos a ter um pouco sobre essa última, que é o que nos interessa, o centro espírita, né? Que para isso vamos ler um trecho do livro de Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E está escrito, eu peguei por uma linha de pensamento, né, um trecho que foi escrito por Ronaldo Lopes, lá na USE Distrital da Lapa. Então, falando sobre ainda um trecho lá do livro Paulo Estevão, que dizia assim: a casa dos apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso, à hora habitual das refeições, formavam-se extensas filas de mendigos comuns, imploravam a esmola da sopa, acumulando as tarefas com ingente sacrifício. João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja. Ali não só davam o que comer, o tratamento médico, também no caso de Lucas, né, que era um médico, também falava das boas novas, dava palestras, né? No caso, seguiam o que Jesus ensinou a eles, falando sobre as boas novas. Acumulando as tarefas, ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado ao serviço da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de serviço, de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus, como a última esperança para os seus casos particulares. Vou ficar nesse pequeno trecho e vocês, se vocês quiserem ler, Paulo Estevão, um ótimo livro que nos traz na consciência do que ainda temos que fazer. Nos traz um direcionamento do que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo que segue os preceitos ensinados por Jesus. Nos transformarmos como pessoas através do amor ao próximo. Buscar levar o lenitivo a quem quer que seja. Eu costumo dizer que o Espiritismo não ajuda apenas o espírito encarnado,
ele ajuda também espíritos desencarnados, como muitas mensagens diz que na parte espiritual há 4 vezes mais espíritos habitando o mundo espiritual, o mundo invisível, e há uma boa parte necessitados de auxílio. E o Espiritismo busca tratar a esses irmãos que estão perdidos pelo espaço, sem saber a sua real situação, que caminho seguir. Então, numa casa espírita, são recebidos com carinho, com amor, e levados pelos irmãos do plano espiritual a um local de tratamento, onde receberão a ajuda necessária. Então, vemos os centros espíritas de hoje como uma versão modernizada e institucionalizada daquilo que anteriormente, com muitas dificuldades, há 21 séculos, já era feito na Casa do Caminho. É a base que temos nas casas espíritas de hoje. Seguir esses ensinamentos dos apóstolos, que tanto fizeram logo após o desencarne de Jesus, levando o lenitivo com a palavra e buscando auxiliar a tantos espíritos encarnados com tratamento médico, com alimento, para que possam ter um pouco de equilíbrio, para ter o discernimento das palavras que são ditas, porque, como diz o velho ditado, quando a barriga pede o alimento, a pessoa não consegue raciocinar direito. Então é isso, meus amigos. O Anjo Ismael continua com toda essa dificuldade que passamos durante toda essa pandemia, levando essas palestras através de vídeos, não são só para vocês assistirem, ouvirem, mas com certeza aqueles que estão ao lado de cada um que está assistindo também ouvirão as boas novas, alguns ensinamentos que os ajudarão também, pois sabemos que ao nosso derredor há espíritos que nos acompanham e muitos deles não têm ainda nenhum conhecimento, e essas palavras os ajudarão. Serão lenitivo para que possam buscar o lado da luz, aprender e buscar auxiliar a tantos outros também. E agradeço a todos pelo auxílio que estão nos dando em construir uma nova casa, embora ainda alugada, mas com condições melhores para todos. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.